No ar, o segredo do sabor único de Heineken. Até os dias de hoje, desde os tempos antigos, a cerveja passou por uma jornada de transformação e inovação. Das tabernas medievais aos agitados festivais contemporâneos, por exemplo, cada gole conta uma história de criatividade e paixão pelo líquido dourado, que já foi conhecido como o mais querido do Brasil. Já foi e é conhecido. No Brasil ainda é. É, né? Sem dúvida. Muito forte. Não só no Brasil, né? Muitos cantos do global, mundo. é. E nessa era de constante evolução, a cerveja não fica de fora, claro. Ela continua a surpreender, sempre encontrando novas maneiras de cativar paladares, unir pessoas ao redor do mundo e possui até mesmo sua versão sem álcool, que no caso da Heineken temos a 0.0 como exemplo perfeito disso, que não só revolucionou o mercado cervejeiro brasileiro, mas também abraçou a crescente tendência do consumo consciente, verdade, né? É isso aí. Vamos poder falar disso também com mais calma daqui a pouco. Para falar disso tudo e mais um pouco, temos conosco o CEO do Grupo Heineken e prefeito informal de Juqueí, Maurício, me ajuda a guiar Melaro. Giammelaro. Giammelaro, questo di parlare italiano. E Maurício Giammelaro, de onde é? Eu sou de São Paulo, aqui da Zona Leste de São Paulo. Moro atualmente em Juqueí. A gente estava aqui batendo papo e ele morreu de inveja, essa é a grande verdade. Estou na Heineken há 12 anos e brasileiro, mas obviamente com aí minhas origens na Itália, na Sicília, cuidado. Eu passei um ano novo na Sicília, maravilhoso. O ano passado eu fui para lá, maravilhoso. Se come muito, se bebe muito bem. Sem dúvida. O sommelier de cerveja vai estar conosco, do Cerveja de Conteúdo da CBN Ribeirão Preto, terra boa também, o Carlos Braguin. Muito bom estar aqui. E quente, né? Sem a praia de Juqueí para arrefecer um pouco a temperatura, então a gente corre para cerveja. Não, peraí. Você mora em Ribeirão Preto? Você mora lá? Moro. Então você não pode falar que tá quente. Não, de jeito nenhum. Aqui não. De jeito nenhum. Não existe terra. Tô quase quente em Ribeirão. Só Cuiabá, né? Só Cuiabá ganha de Ribeirão, né? Cara, é impressionante. Aqui é uma cidade quente e seca, ou seja, né? Arrimo para cerveja, você entende né? tudo de cerveja, você é o craque da cerveja. Eu aprendo todo dia, na verdade. É exatamente o que foi dito. A cerveja está em constante mutação e todo dia a gente aprende algo novo, alguma coisa diferente. Carlos vai falar conosco e também a responsável por cultura e educação cervejeira no Grupo Heineken, a Beatriz Ruiz. Né, Bia? Obrigado, viu? Valeu, tô animada. Você já é de São Paulo, que nem eu sou de São Paulo, sou da Zona Leste também, igual o Maurício. Infelizmente ou não, continuo vivendo aqui. Olha só, você falou de inveja por você morar em Juqueí, é a pura verdade. E eu fico com inveja de outra coisa, que é a Heineken. Eu acho que trabalhar na Heineken deve ser algo muito especial. Não só porque todo mundo adora cerveja, mas porque é uma empresa que, quando a gente olha de fora, parece, para um leigo como eu, claro, entendo menos que vocês, uma empresa em constante evolução. E eu queria que você, de alguma maneira, desenhasse primeiro isso para a gente, daí eu entro nas perguntas que estão escritas aqui. Quais são os desafios atuais da Heineken e como que tem sido esses últimos tempos da pandemia para cá? Muito legal. Bom, antes de mais nada, super feliz, né? Obrigado. Já falei que sou teu fã aí na CBN e é muito legal quando a gente bate papo com alguém que a gente admira, né? Então aqui tem uma admiração, você de Heineken, a gente do teu trabalho. É verdade, trabalhar na Heineken é no mínimo divertido, aliás é um dos nossos valores. O primeiro dele é respeito e cuidado, o segundo é paixão, porque você não consegue fazer o que a gente faz, o que a gente fez, o que esse time fez no mercado brasileiro sem paixão. Coragem, que é outra coisa que a gente tem que ter todos os dias, e diversão. Então diversão é um dos nossos valores. Então esse nosso escritório que você curtiu quando chegou foi construído com esse propósito, né? De você se sentir como a gente está aqui agora num bar. E isso aqui realmente é um bar. E a partir de quarta-feira, todo dia tem happy hour, pode trazer um amigo aqui para tomar cerveja com nós. Então esse é o ambiente que a gente cria. A categoria de cerveja traz isso para o dia a dia, porque é o que a gente chama de momento de verdadeira união. Quando você senta para tomar uma cerveja, você compartilha momentos com as pessoas. E isso está no nosso DNA, no nosso valor, né? De compartilhar momentos de verdade. E é o que a gente fez. E esse foi o grande sofrimento que a gente passou na época da pandemia, que a gente percebeu que o que a gente mais queria, que é tomar cerveja junto, a gente não podia fazer. Então, a Heineken, nos últimos 10 anos, transformou o mercado de cerveja no Brasil. E eu acho que o grande orgulho que todo mundo que trabalha nessa empresa, né, os 13 mil funcionários que nós temos, falam e sabem disso. Hoje,
por conta da história que a gente escreveu, o brasileiro toma uma cerveja melhor do que ele tomava 10 anos atrás, né? Então, a gente trouxe a história do puro malte, trouxe a história de premiumizar o mercado de cerveja brasileiro, que no começo foi muito difícil, foi um grande desafio, defender o amargor, né, da nossa cerveja. Pô, a Heineken é muito amarga, cansei de ir em clientes que me falaram isso. E o desafio de hoje é como a gente continua a premiumizar, porque o mercado, quando ele sente uma mudança muito grande, e você tem um mercado com líderes muito grandes, e essa é a questão de cerveja, né? Você tem um líder com muita participação de mercado, quase sempre o mercado quer voltar para onde estava antes, né? Então, minimiza a questão da qualidade e do puro malte, minimiza a importância de ler rótulo, a importância de entender, de falar com gente que entende de cerveja, porque eu aprendo também, eles entendem, né? Eu aprendo. Então, o nosso desafio hoje é continuar premiumizando, trazendo mais opções e construindo um mercado que seja bom para nós, para os consumidores, e principalmente para os nossos clientes, né? Porque é uma categoria muito grande. Se você entrar num supermercado, só de curiosidade, quase 20% do faturamento de alguns supermercados vem da cerveja. Supermercados. Se olhar num bar, é mais de 50%. Então a gente tem uma responsabilidade social muito grande. Então é isso, é um desafio de construir e continuar construindo a história que a gente fez nos últimos anos. Pô, quer falar, Carlos? Você está olhando uma cara de... Quer comentar? De apreciar, Fique à vontade, tá, né? gente? Não precisa esperar por mim, não, para falar. Não, é porque eu já ia me dar uma pergunta. Eu juro que eu vou voltar pro roteirinho que tá feito aqui, bonitinho. À vontade, sem roteiro, é mais legal. Porque eu fui curioso do Brasil nisso. Onde que o Brasil se diferencia? Porque quando você fala mercado cervejeiro, na verdade, você está falando... A Heineken é uma marca do mundo, né? Isso. Conhecida, se a gente... É a mais global hoje. Se eu descer de avião em qualquer outro lugar do mundo e falar Heineken, todo mundo sabe o que é. É isso aí. Né? Mas no Brasil, eu acho que tem peculiaridades e especificidades, coisas que são do Brasil. Dificuldades do mercado, características. Queria que você pudesse desenvolver. Bom, bacana. Realmente, o Brasil é o terceiro mercado de cerveja no mundo. É um mercado gigantesco, em crescimento, né? Que muita gente apostou que esse mercado podia deixar de crescer. Ele cresceu um pouco menos nos últimos anos, mas continua crescendo. E o Brasil hoje é o maior mercado para a Heineken no mundo. Então a gente acabou, inclusive, de falar dos nossos resultados. O Brasil hoje se tornou, era o 17º país, há 10 anos atrás. Hoje, o país que mais vende Heineken no mundo é o Brasil e é quase 3 vezes maior do que o segundo. Então é uma coisa assim que dá muito orgulho para a gente. E o brasileiro, a Heineken cresceu com o brasileiro cresceu com a Heineken. Então hoje, todo mundo, bem ou mal, fala um pouco de puro malte. Esse conceito não existia antes da Heineken. Então, por isso que eu te falei na abertura que o grande orgulho que a gente tem é tomar uma cerveja diferente. Obviamente, os momentos de consumo, aonde se consome, o Brasil também é diferente. Então, a gente tem muito consumo nos bares, ainda bem, porque é um consumo que diferencia, né, que coloca essa paixão na mesa de bar, que é essa aqui, inclusive, que nós estamos tendo a oportunidade de estar junto. Os supermercados crescem muito, crescem em premium, as embalagens são muito diferentes, né? Então, no bar vai ser uma 600 ml para compartilhar, que é um formato, inclusive, muito sustentável, porque ele é retornável. Nos supermercados, por exemplo, a gente sempre viu lata como um grande diferencial no Brasil. Hoje, as long necks, né, as garrafinhas de vidro, também têm um papel muito importante, trazem essa característica premium. E é isso. Então, é um mercado diferente. Também são 3 grandes players no mercado de cerveja no Brasil, né? Nós e os outros 2, né? O primeiro com uma participação grande. E também por isso, por a gente estar crescendo, é que você vê o mercado melhorando de qualidade. Então, o desafio é bom. Então, é bem diferente, mas ao mesmo tempo tem características similares. E quanto tempo foi do 17 para o primeiro? 10 anos. Em 10 anos. Imagino que com muito trabalho. Ele falou de amargor, né? Uhum. Tem uma característica própria da Heineken, vocês veem? Naturalmente que sim, mas compartilha com quem está assistindo como o que é diferente. Tem algumas, né? Acho que quando a gente fala de qualidade mesmo, né? Tanto de ingredientes, de produção, mas a gente estava até conversando, eu e o Carlos, antes de começar aqui, que na primeira aula do curso de sommelier, normalmente tem um teste cego, com umas 5 cervejas do mercado. Com vinho, isso sempre dá errado, né? Porque no teste cego, o cara sempre escolhe o vinho mais barato, não é?
Não conheço nada, né? Mas com cerveja, então... Já com cerveja, eles fazem esse teste justamente para a gente tentar adivinhar qual que é aquela cerveja, Sim. né? E ninguém acerta nenhuma, só a Heineken, né? A gente Porque consegue é muito... acertar, tem um aroma, um sabor muito específico que só a Heineken tem. Então a gente consegue acertar ela e as outras a gente não passa nem perto, né? Exato, mistura-se tudo, né? E é muito interessante quando foi falado de amargor, né? O mundo enxerga o Brasil com um paladar extremamente infantilizado, né? O brasileiro adora coisas extremamente doces, né? Então, quando a Heineken se propõe a colocar uma cerveja com um amargor perceptível, tá? Como a gente estava conversando antes, eu sempre, dentro da história de sommeliers, eu costumo classificar em 3 tipos de consumo. Um consumo fisiológico, que era o nosso consumo de cerveja até então. Um consumo hedônico, que é você realmente prestar atenção naquilo que você está tomando, e a gente começa a entrar numa cadeia de valor muito interessante. E um consumo técnico, que é justamente um profissional que vai avaliar e vai balizar um pouco do que foi colocado ali dentro do copo. E a Heineken, ela entra exatamente no consumo hedônico, uma vez que, de forma muito equivocada, o consumidor brasileiro ele acaba pulando, ele acaba saindo do consumo fisiológico para o consumo técnico, muitas vezes sem apreciar a viagem. E a Heineken entra justamente nesse ponto e trazendo o amargor como uma característica de cerveja que até então não era muito bem observada e imagino que deva ter sido uma membrana muito difícil de ser rompida. Mas uma vez que isso é rompido, e é o que a gente acaba vendo, o Maurício acabou de trazer números para a gente começa a transformar esses consumidores, e pegando um pouco do que a Bia falou, em embaixadores da marca. Então, hoje, o cara que toma Heineken, ele é aficionado por Heineken, ele vai defender a marca, e isso eu acho que é um ápice de consumo, é você entender que a marca atende não só o requisito de vou beber uma cerveja, mas ela traz consigo um monte de outros fatores, e um deles é essa percepção de mercado. Perfeito. Um produto novo, a premiumização, como você bem colocou, eu acho que isso faz a Heineken ser o que é, e de novo, né, o mercado em mutação, eu acho que tem muita história para ser contada ainda. Verdade. Ele fala bem, né? Conhece. Chega e fala, tem um vocabulário. Que, né, trabalha com isso. Por isso que a gente fala que a gente aprende, né? A gente nem se arrisca. Você sabia disso tudo que ele falou. Não, verdade, não, estamos aprendendo aqui. Eu só sei que criar a cerveja amarga, desenvolver esse mercado, né, com base no amargor, foi um grande desafio. Eu vivi ele. Cheguei a trocar a cerveja em bar. Cheguei a visitar bares quando eu entrei na Heineken que pediam pra gente trocar a cerveja e pediam, muda a fórmula, né? E a fórmula da Heineken, ela é única no mundo inteiro. A Heineken que eu tomo aqui é a que eu tomo exatamente Istanbul, igual. sei lá. E aí as pessoas, não, mas eu senti lá menos amarga. É temperatura, né? Ele pode me ajudar. A temperatura da cerveja que a gente toma aqui é mais gelada, né? De 2 a 3 graus mais gelada que você toma na Europa. Então você pode sentir uma diferença pela temperatura, mas a fórmula da Heineken é única em todos os países. Se eu, como CEO da empresa, quiser mudar qualquer coisa da fórmula, eu tenho autonomia 0. Ninguém muda a fórmula, a não ser que seja alinhado a nível global. Essa é uma coisa que aconteceu comigo em 2016, em 2018, 16 a 18, que a gente teve muita falta de produto no mercado, né? Também pelo tempo de maturação, pelo processo de produção da Heineken, esquece, a gente vai ter que respeitar o processo, não é porque está vendendo muito que a gente vai liberar a cerveja antes de ela estar pronta, ou que a gente vai colocar ingredientes que não deveria colocar. E eu cheguei a questionar, eu falei, gente, nós estamos perdendo venda, será que a gente não pode antecipar um pouquinho? 0, autonomia 0. Pô, mas vai faltar o produto. Vai faltar o produto, o consumidor vai ficar triste hoje, mas amanhã ele vai ficar feliz, porque ele sabe que a cerveja que ele toma é igual. Isso para mim foi trazer um exemplo real que eu conto para todos os meus amigos. Então eu sei o cuidado que a gente tem para soltar a cerveja no mercado. Isso é muito legal. Muito legal mesmo. E até falando dessa sensação, né, de diferença de sabor quando você viaja, né, que a gente tem essa sensação às vezes. Eu sempre falo que se você vai tomar uma Heineken na Holanda, você tá de férias normalmente, né? Você tá lá feliz, de férias, descontraído. Minha cerveja tá diferente, tal. é você que que tá diferente, tá relaxado, né? Tomar uma cerveja no happy hour e tal é diferente. Então,
essa sensação mesmo. Às vezes a gente tem uma sensação de que a cerveja é diferente, mas é a mesma receita. Ô, Bia, me conta de você rapidinho, porque eu apresentei você como responsável por cultura e educação cervejeira, né? Isso. Então, o que é essa função? Quais são as habilidades que você tem que ter para ocupar essa função? Assim? Eu estou no mercado de cerveja há 12 anos agora, fiz curso de sommelier de cerveja, me especializei em estilos, tirei certificados e tal. Então, esse conhecimento é um conhecimento que a gente precisa, né, para essa cadeira que eu ocupo hoje. E o trabalho, assim, a gente tem uma parceria hoje, o Grupo Heineken tem uma parceria com o Instituto da Cerveja Brasil, que é a nossa escola de cerveja parceira, onde tem todos os cursos, né, desde curso de sommelier ou curso de tecnologia cervejeira, que é mais específico para quem trabalha com a produção mesmo, né, e a gente tem isso com o pessoal das fábricas, mas a gente também desenvolve cursos e treinamentos para dentro da Heineken, para fora da Heineken, para parceiros, para falar sobre as nossas marcas e para falar também sobre as cervejas, para as pessoas aprenderem um pouco mais sobre esse universo. Não, eu brinquei com o vinho, o café também é assim, quer dizer, um especialista percebe coisas que a gente, como grande público, não percebe e ao longo do tempo vai apurando, né? Vamos dizer assim. Quais são as características numa cerveja? Porque acho que precisa ter referências, porque o gosto é muito pessoal. Sim. Né? Então, quais são as referências para uma cerveja de grande qualidade? De qualidade a gente fala muito, eu acho que desde os ingredientes escolhidos, né, e todo o processo de produção, o cuidado que essa cerveja precisa ter na nossa cadeia de produção mesmo, né, e dentro dos bares, dos restaurantes, dos supermercados. E tem um sabor e um aroma único também que a gente consegue perceber. Né? Uma cerveja que ela é fresca, né, ela é refrescante, ela tem esse amargor pronunciado que a gente consegue sentir. Carlos, se quiser também aproveitar, que eu, senão eu vou ficar aqui falando um monte. Tô aprendendo então... um pouco aqui. Mas você concorda com ela? Perfeito, é exatamente isso. Eu acho que a gente fala primeiro, né, de um bom produto, sem dúvida nenhuma, com bons ingredientes, né? E a gente vai se tornar bom naquilo que a gente faz bastante, né? Então, provar exatamente isso, criar um cenário de balizamento, de referência. Mas é uma dança, né? Não sei, imagino que é uma dança. O que você chama de dança? Entre o produto e o consumidor, né? O consumidor quer alguma coisa um pouco mais assim, o produto quer ter as suas características e não quer mudar, mas aí muda é uma dança aí. O que é que o consumidor quer hoje, vê hoje como um produto de grande qualidade? Eu acho que hoje... Por exemplo, falou do amargor, era uma coisa que tinha uma resistência no início, hoje tem menos. Pedem mais amargor, reconhecem esse amargor. Eu acho que o amargor é uma fronteira muito interessante para a gente discutir, né? Uma vez que a gente rompe essa, como eu disse, uma membrana... Porque para né? mim, desculpa, e daí você complementa, como consumidor, e você fala o doce é mais fácil. Doce é mais fácil. É que o nosso paladar, ele evolui, né? É a mesma coisa que tomar café sem açúcar, né? Tem até essa zoeira do café sem açúcar, mas é isso. E com a cerveja é a mesma coisa, né? A gente não está acostumado... A gente está acostumado com um paladar mais adocicado, com uma cerveja sem menos amargor. E quando a gente começa a consumir uma cerveja com mais amargor, o nosso paladar vai acostumando. E aí você não quer voltar atrás também. É que nem o açúcar difícil no voltar café. atrás. E é exatamente o que aconteceu no mercado de cerveja do Brasil. Então... o mercado se dividiu em econômico, mainstream, que seria a faixa de preço de 100, e premium. Também pela qualidade que se ofereceu em premium, puxado pela Heineken, e o mercado acompanhou, graças a Deus, né? Por isso que eu falo que a gente tem orgulho de ter o consumidor brasileiro tomando uma cerveja melhor hoje que tomava 10 anos atrás. Quando você faz isso, você puxa para o segmento premium uma diferenciação, porque antes o mercado de cerveja era um só, era um bolo de cerveja basicamente baseado em marca, a gente falava muito pouco de líquido. Não, eu como um cara um pouco conhecedor, eu lembrava que se falava muito que se bebia a cerveja muito gelada exatamente porque você não diferenciava o gosto. Exatamente. Ela era gelada demais. Também isso, né? Também isso, mas só para construir. Primeiro, vou falar de consumidor, percepção do consumidor. E os sommeliers sempre ensinam a gente sobre isso. A cerveja boa é aquela que você gosta, para começar. Então, tem gente que gosta de cerveja mais amarga, tem gente que gosta de cerveja amarga à noite, tem gente que gosta de tomar uma cerveja mais leve durante o dia. Então, cerveja boa é a cerveja que você gosta. Porém, se você tem ingredientes e processos diferentes, você tem que comunicar e educar. Aí entra o papel de a gente explicar para o consumidor. O que não pode, e eu sempre faço um paralelo com a indústria de carro, é você
quiser vender um carro automático no mesmo preço de um carro manual. Você tem processos que custam, né? Então, e a gente vai falar do processo da Heineken. Por que o sabor de Heineken tem sabor de Heineken? Nós vamos explicar por que tem sabor de Heineken. Mas o que a gente fala é assim, não tem problema não ser puro malte. Não tem problema nenhum. Você pode ter uma cerveja excelente e não é puro malte. O que você não pode é cobrar o preço de uma puro malte. Porque aí tem alguma coisa errada, né? Então, é essa segmentação que a gente olha que hoje no mercado, alguns concorrentes começam a brincar um pouco com esse segmento. Então, é o seguinte, olha, se você vai fazer um produto de qualidade, você vai cobrar por ele. E você tem que comunicar porque você tem qualidade. Por isso que a gente está chamando a segunda onda do puro malte, que é o que a gente está fazendo hoje. A Heineken é muito mais do que puro malte. Vai apurando e apurando. Vai apurando cada vez mais. Que legal, e vai diferenciando. Eu acho que a gente pensa exatamente nisso, né? A gente sempre pensou em cerveja como preço. E de repente vem a Heineken e nos entrega um produto falando em valor. É isso. Eu acho que a gente começa a ter uma diferenciação de um mercado que era notoriamente classificado, como você bem colocou, por muito do mesmo. E vem uma Heineken e fala assim, olha, não, temos um processo diferente, temos ingredientes diferentes, por isso, obviamente, o meu preço é diferente, mas na verdade eu não quero falar em preço, estou falando de valor. Exato. Você falou de sustentabilidade, falou acho que 2 ou 3 vezes já na nossa conversa aqui, né? Sustentabilidade sustentável, é algo que inevitavelmente está no radar, é algo inevitavelmente que já está acontecendo. Eu estou até pegando o papel porque tem o Green Your City. Perfeito. Né? Aliás, queria aproveitar esse momento que a gente não pode ficar branco e preto um pouquinho, assim. Pode tirar o verde de vez em quando. É impossível. Meu sobrenome é Braguinha, não dá. Não tem como. Não tem como. Todos os corintianos me pediram isso. Dan, eu também, tamo junto. Tamo junto, fica tranquilo. Eu também sou corintiano, viu? Mas então, o Green Your City, conta pra mim o que é e a gente abordar um pouquinho, por favor, com a participação de vocês, a questão da sustentabilidade. Legal. A palavra, às vezes a gente se enrola, mas o conceito é importante, atual e necessário. O sabor de Heineken, só Heineken, também por uma questão de sustentabilidade, tá? Então, a nossa Heineken é produzida 100% com energia verde. Então, as 3 cervejarias que a gente tem de Heineken hoje produzem a Heineken com energia verde. Que é energia renovável, Que né? é energia renovável. E por que isso é importante? Isso é importante, primeiro, eu tenho um filho de 24 anos, uma filha de 26 anos, e na roda, e eu tenho a sorte de ter muitos jovens, pode ser que para a gente isso é importante, mas para eles é fundamental. Que bom, né? Que bom. Para eles já faz parte que da bom. história, né? Eu acho excelente que isso aconteça. Então, a gente lançou uma plataforma que chama Green Your City, que basicamente fala de consumo responsável. E a Heineken tem um compromisso global de colocar 10% de todo o seu budget de mídia em consumo responsável. Nesse caso, a plataforma de Heineken 00. A gente tem toda a parte de reciclagem. Então, 80% do nosso vidro precisa ser reciclado. A gente tem uma parte que a gente chama de microflorestas, esse particularmente é o que eu sou extremamente encantado. A gente terminou o Rock in Rio, Dan, e plantou uma microfloresta no Rio. A gente plantou uma microfloresta na Marginal Pinheiros. E a gente vai plantar mais 17, são 19 no total. Que legal. E a gente tem também, por incrível que pareça, a gente é um meio para que os nossos bares utilizem energia verde para gelar a cerveja que você toma lá. Você vai falar, pô, mas isso é fato? É fato. Hoje, são mais de 40 mil contratos de energia verde que a Heineken, com a parceria com o Grupo Ultra e Raizen, estão distribuindo energia verde. Você fala, pô, então eu não vendo só cerveja, eu vendo energia verde. Fato. São 40 mil bares já que hoje operam e gelam a nossa cerveja com energia verde. Por quê? Porque é o futuro. A gente não está fazendo isso porque é legal fazer. Estou fazendo isso porque é importante e a gente precisa fazer. Mas esse é um dos motivos porque Heineken tem o sabor de Heineken. A gente vai falar dos outros também, né? Fala, manda ver. Acho que tem essa parte de sustentabilidade mesmo da energia verde, que é energia renovável, mas a gente também tem a levedura A, né, que é uma levedura especial só de Heineken, uma levedura do século XIX,
A gente tem também a fermentação em tanques horizontais, que só a Heineken tem também no mundo, é a única cerveja que faz em tanque horizontal. Explica um pouquinho mais. essa é Explique um legal. pouquinho, Carlos. Vou aproveitar para deixar ele falar um pouquinho. Como é que é? Tanque horizontal, é isso? Hã? É um tanque horizontal. Normalmente, quando a gente visita uma cervejaria, os tanques são todos acabam sendo verticalizados justamente para economia de espaço, né? Em detrimento a custo operacional. E a Heineken manter a ideia da horizontalização de tanques é muito interessante, primeiro porque a levedura vai estar em contato com uma superfície muito maior, ou seja, você vai ter um processo de fermentação muito mais regular. E isso, obviamente, você acaba se traduzindo num produto também de excelência. Então, a gente volta, talvez, ao primeiro parágrafo da história. Então, quando a gente começa a falar de cerveja, mas abre braços aí de sustentabilidade, de cuidado com o processo, com toda a cadeia produtiva, com o futuro, não somente do copo, mas o que vem antes dele, a gente começa a realmente entender o tamanho que é o mercado de cerveja. A gente sai de um lugar comum para entender toda a órbita que está em volta de um copo de cerveja. E é óbvio que a gente está falando de novo, né? Vou ser redundante, em cadeia de valor, né? Então, a gente falar de manter um processo, eu vou dizer quase que ancestral, de produção de cerveja lager, né? Que como eu disse, né, a massiva maioria hoje opta por tanques verticais. E a Heineken manter essa característica é, de fato, mais ponto positivo para toda a cadeia. A gente teve o começo desse bate-papo de sabor de Heineken, só Heineken, aconteceu dentro do Inside Star, né? Que é, dentro da nossa cervejaria de Jacareí, é um local onde você entra no mundo de Heineken e depois faz uma visita, inclusive você está convidado, e toma uma cerveja direto do tanque. Aí eu fiz uma brincadeira, não tão técnico e com a competência do Carlos, mas eu digo que a nossa cerveja, a nossa levedura, ela descansa melhor no tanque horizontal. Porque quando você tem um tanque vertical, você tem mais pressão sobre a levedura. Então, ela vai se desenvolver, obviamente, mas você tem mais pressão. No tanque horizontal, você tem menos pressão. Então, a gente fala que a levedura se diverte, ela se desenvolve feliz. Né, ela solta os ésteres, os sabores que você sente na Heineken, que ela falou, é verdade. Você toma a Heineken, você pode até falar, putz, hoje eu quero tomar uma outra, mas você fala, essa é Heineken. É por isso que a gente brinca, sabor de Heineken, só Heineken. E é isso, então o tanque horizontal é um grande diferencial, porque custa muito, o Carlos colocou muito bem, espaço. Então eu tenho 14 cervejarias, eu produzo Heineken hoje em 4. Então, por quê? Porque eu preciso de espaço, eu preciso de tempo, eu preciso de um cuidado diferencial. Então, para você construir uma cervejaria de Heineken, nós estamos construindo mais uma agora em Minas Gerais, em Passos, é outro processo, Dan. Tá? Então, a gente brinca com os vendedores que a nossa levedura descansa. E não tem posição melhor do que você estar na horizontal para descansar. E até acho que para falar um pouquinho sobre o processo de fermentação, né? Que eu não sei quanto que os ouvintes entendem do processo de fermentação, que é o processo justamente onde a mágica acontece, né? A levedura, ela entra nesse processo que aí acontece a mágica, onde aquele líquido que está ali, que a gente chama de mosto, é transformado, né? Tem a transformação para gás carbônico, né? E para álcool também. E todos os subprodutos de fermentação que a gente chama, que são os aromas e sabores. É nesse processo de fermentação que isso acontece com a levedura A. Ele falou de 00, tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Esse é o grande diferencial, inclusive, da Heineken 00 versus outras cervejas sem álcool do mercado. Porque o processo é exatamente o mesmo. O processo de Heineken 00 é exatamente o mesmo processo de Heineken. Então, passa por todo o processo, né, de fermentação, inclusive, a fermentação trazendo esses aromas e esses sabores. E quando termina, que a gente retira o álcool da receita. E aí vira Heineken 00. Normalmente, a cerveja sem álcool, você tira o álcool no começo do processo e põe essência de cerveja. Então, a Heineken 00, que hoje, segundo o Instituto Nielsen, é a cerveja 00 mais vendida do Brasil. A gente lançou a cerveja há 3 anos atrás. Já é hoje a cerveja 00 mais vendida no Brasil. E não é a gente que está falando isso, é o consumidor, né? Porque hoje a gente brinca que tem um marketing do asterisco, né, Dan? O cara pesquisa 3, 4, 5 pessoas, 10 pessoas e fala, minha cerveja é a preferida. Eu acho que quem define se a cerveja é preferida ou não é o consumidor, né? E é isso. A pesquisa, ela, de alguma maneira, ela é legal porque ela reforça a tua caminhada. E são pesquisas grandes, né? A gente
a gente é contra você realizar uma pesquisa especificamente com consumidor específico, com clientes específicos e sair com um claim dizendo a melhor cerveja do Brasil. Não, quem define qual é a melhor cerveja do Brasil é o consumidor. Ou algum instituto como o Nielsen, ou como o World Beer Award, né, que é um concurso global de cerveja. Esse sim, eu acho que tem aí, você não precisa de colocar asterístico para explicar como que você foi definido como a melhor cerveja, né? A gente tem preocupação com isso aí. Não sei onde que foi que eu li isso, mas é que dizem, né? A gente vê o sucesso como a ponta de uma montanha, e na verdade não tem que ser uma ponta, tem que ser um platô, né? Como é que é para se manter nesse lugar? Quais são... Porque quando você... Imagino que você tem a perspectiva, você fala assim, até 2030 a gente tem que fazer isso aqui, até 2000, né? É isso? É olhar para frente? É isso, Dan. E é um pouco do que nós estamos fazendo nesse bate-papo com você, né? Claro. Na verdade, o puro malte era a razão para acreditar, né? Pô, a cerveja Heineken, ela tem qualidade porque é puro malte. Mas não é só isso. Mas você tem momentos de comunicar isso ao consumidor, porque senão é muita informação, porque você está junto com o consumidor, educando o consumidor, ensinando o consumidor a ler rótulo, e eu sempre falo isso para todo mundo, leiam o rótulo. Mesmo que você goste da cerveja, lê o rótulo da cerveja, vê quais são os ingredientes que estão lá dentro, porque isso é muito importante. De novo, tem cerveja que vai ter ingrediente que não é puro malte. Não é por isso que a cerveja não vai ser boa, a gente nunca disse isso. Agora, ela custa mais. Então, hoje, a gente está nessa que você falou do platô, como é que a gente constrói o platô? Então, é a levedura A, é a produção em tanques horizontais, é a energia verde que a gente traz, é o puro malte também, né? Mas tem muito mais coisa que faz a Heineken diferente. Né? Qual a tua propaganda preferida da Heineken? Qual? Ou qual que você lembrou agora? Eu falei propaganda, mas você lembrou de alguma? Abertura da UEFA. Muito boa. Isso pra mim é mesmo. Inclusive a estrela, eu estava aqui olhando enquanto o Maurício falava, né? A representação dessa estrela, eu posso estar errado, me corrija, pelo amor de Deus. Água, terra, fogo, ar e a magia. É isso aí. A quinta ponta é a magia, que é justamente o processo da fermentação, como a Bia bem colocou. Então, assim, a propaganda, realmente, a abertura da UEFA Champions League, para mim, é memorável. Eu não vejo sem Heineken. Foi a primeira coisa que eu pensei também, porque eu adoro futebol, claro. Mas tem mais, né? Tem de Fórmula 1, tem várias outras. Mas tem o Rock in Rio, The Town. Você falou do Rock in Rio, e eu não quis te interromper naquele momento que você estava num outro pensamento. Qual que é a ideia? Assim, quando vocês pensam, vamos falar em propaganda, marketing, com quem é o diálogo a princípio? Com quem quer dialogar? E de onde vem... Quer dizer, eu acho essa ideia de ser cada vez... É muito criativa, né? As propagandas são muito legais, são muito bacanas, né? Na verdade, a maioria das propagandas da Heineken são globais, né? Obviamente, você faz ativações locais. Um exemplo disso, a plataforma de música do Brasil, a Rock in Rio, e todos os outros eventos que a gente faz, The Town, faz muito, música eletrônica, enfim. Diálogo com música, com esporte. A gente dialoga com música, a gente dialoga com diversão, né? Os momentos de consumo de cerveja têm que estar refletido na nossa comunicação. Então, não existe cerveja sem uma história, sem um momento, sem um compartilhamento, que a gente chama de momentos de união, né? Então, é um evento, é um show, é uma corrida, é uma partida de futebol, é aquela banda que você gosta, que está tocando e você está celebrando, e naquele momento você precisa de uma cerveja de qualidade. E aí, Dan, foi a grande sacada, nós somos a primeira empresa de cerveja no mundo e no Brasil que fez um evento musical com chopp, que é uma loucura. Então você imagina, a gente fez o Rock in Rio com chopp. Então você hoje outras empresas tentam fazer a mesma coisa, mas a gente teve a ideia de falar, vamos fazer o Rock in Rio com chopp, porque é um produto mais fresco. Mas como é que a gente vai fazer o chopp chegar na mão de, às vezes, 200 mil pessoas dentro do evento? Bom, a gente vai colocar os mochileiros com o chopp. Então, esse tipo de experiência, você não esquece. Tudo bem que é a cerveja, é a qualidade, mas o momento também faz total diferença. Então, toda a comunicação
tem a ver com experiência, o que você falou da magia. É isso. É isso aí. Eu acho que... Você acabou de falar, perdão, Carlos. Imagina. Tua propaganda Campanha preferida, acho que de Heineken 00. é muito legal. Eu né? adoro as campanhas de Heineken 00 e aquela principalmente que tem um cara estacionado num carro e ele tá tomando a Heineken 00 e vem um policial multá-lo e ele fala, não, mas essa é 0. E aí ele toma multa mesmo assim porque ele tá parado num local proibido. Acho que é minha preferida, são minhas preferidas. Agora Importante você falar pode. que 10% vai para consumo consciente. 10% vai para consumo consciente. Isso é mandatório, está dentro da nossa plataforma Green Your City, tá? Porque é consumo responsável. A gente tem uma brincadeira aqui, Dan, que a gente tem muito orgulho. A gente quer vender 8 Heinekens para 8 pessoas, não 8 Heinekens para uma pessoa. Que legal. Uau. Né? Então, acho que isso mostra Perfeito. o nosso compromisso aí com o consumo responsável. E se você quiser falar um pouquinho sobre como esse tour da cerveja muda a percepção das pessoas. Mas isso, eu acho que tudo que está sendo dito aqui é exatamente o que a gente vive no mercado, essa preocupação do consumo responsável eu acho que um dos pilares desse, vou chamar de um novo movimento cervejeiro, e a Heineken de fato encabeça isso, e levar o consumidor para a área produtiva, fazer a visita à fábrica é de fato uma experiência. As pessoas guardam isso de um jeito, eu falo porque eu acompanhei algumas visitas e é impressionante como as pessoas se vislumbram, porque sai do universo mercado, copo, confraternização ou algum tipo de consumo em grupo. E a pessoa vai ver o que realmente, quando a Bia bem colocou, o que é um processo de fermentação, quais são os cuidados dentro da órbita produtiva. E quando o Maurício coloca isso de forma, brilhante, dessa preocupação a 8 cervejas para 8 pessoas e não 8 cervejas para uma pessoa, isso eu vou levar daqui, é uma coisa que... então, Dan, eu acho que parafraseando a tua colocação lá no começo, você falou que a melhor cerveja é como se fosse uma dança. A Heineken mudou a música. É isso aí. Fechou Fechou bem. Boa, Carlos. É isso Agora aí. sim, não pode falar mais nada. Mudamos a música. Não, se falar alguma coisa, estragou o filme. Foi muito bom. Mas realmente chegamos no fim. Queria agradecer a oportunidade de encontro com vocês. Pô, vocês são muito legais, além do assunto ser fantástico. A empresa realmente... Muito fácil falar de Heineken, cara. Legal. É muito fácil. Não tem que enganar ninguém, não tem que ficar nada. É o que é. E parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado, Dan. Como consumidor, agradeço a oportunidade. Tem algo mais que você queira falar, Bia? Fica à vontade. Acho que não, acho que encerrou muito bem aí. Vamos continuar mudando a música para cada vez melhor. Quer falar alguma coisa, Maurício? Não, só agradecer o Carlos, a Bia, você, Dan, por esse bate-papo. E eu quero reforçar a importância do consumidor brasileiro continuar se educando nessa categoria. É uma categoria muito grande, muito presente. Então vamos ler rótulo, vamos tomar o produto sabendo o que a gente está tomando. Esse é um convite que eu faço, porque a gente tem esse compromisso com a qualidade e vamos continuar lutando muito para o mercado de cerveja continuar crescendo. Bom, muito obrigado pelo encontro, muito obrigado pelo convite, muito obrigado a você que ouviu, viu. E lembre-se, né? Aprecie com moderação, celebre a vida com autenticidade e se for dirigir, nunca beba. E se for Heineken, só se for a Heineken 0.0, a tua preferida, né? Até a próxima, gente. Valeu. Obrigada. Obrigado, gente. Você acompanhou O Segredo do Sabor Único de Heineken.